Olá, bem-vindos ao canal de novo. Bom, primeiro uma explicação do porquê que eu demorei um pouquinho para postar vídeo. Eu tive alguns problemas pessoais, acabei ficando sem computador durante um tempo, acabei ficando sem tempo e agora tudo está voltando ao normal finalmente. Bom, vamos lá. Atendendo a alguns dos pedidos que foram feitos no vídeo anterior, o link está aí na descrição. Um deles que chamou bastante atenção foi em relação aos identificadores, aos IDs, que são do tipo auto-increment. Se a gente vir aqui na parte da estrutura, que é a parte para a gente ver a tabela montada e tudo mais, a parte dinâmica dela, a gente vai ver aqui que ela está como auto-increment, ou seja, eu nunca preciso adicionar um número para ela. O número ele se adiciona sozinho, certo? Bom, vamos lá no visualizar. Eu vou inserir um dado aqui. Reparem que eu tenho o ID 1. Eu vou inserir um dado com nome qualquer. Vou colocar meu sobrenome e vamos executar. Ele inseriu o dado, eu vou lá dentro do visualizar e eu tenho lá ID 1 Jackson, ID 2 Fischer. Agora, como é que eu faço para trocar? Se eu quiser, por exemplo, apagar esse último dado aqui, vou remover ele. Apaguei esse último dado, agora eu tenho apenas o primeiro nome aqui dentro. Se eu for adicionar um dado novo, o que vai acontecer? Ele automaticamente vai pôr como ID 3. Vamos lá, vamos tentar de novo com o mesmo sobrenome para vocês verem. Adicionei de novo o mesmo sobrenome, só que ao invés de ele colocar como identificador 2, ele vai colocar o identificador como 3. Por que ele faz isso? Bom, o nosso banco de dados ele segue uma sequência. Ele reconhece o ID como uma coisa que não pode repetir. Por mais que esse dado já não exista mais dentro do banco, não quer dizer que ele vá ser colocado novamente. Como ele já foi utilizado e o contador dele parou no 3, o próximo número vai ser o 4 e assim por diante. Eu posso adicionar 500 informações e apagar as 500 informações, que a próxima ela vai começar a partir do 501, ao invés de voltar lá para o 1 de novo, tá bom? Como é que eu faço para mudar esse identificador, para ele fazer para ele voltar para o 2 novamente? Primeiro eu vou remover esse dado, se eu não fizer isso ele não vai dar certo. Eu removo aquele, pronto, não tem mais. Aí eu venho aqui na parte de operações. Dentro dessa parte eu vou poder controlar algumas coisas do meu banco. Uma delas é o auto-increment, que aqui agora está como 4, que é o próximo número da sequência. Eu vou fazer o que? Eu vou dizer que o próximo número da sequência é 2 e executo. Quando eu executar, ele inclusive vai mostrar o SQL lá em cima, que é o alter table, o nome da tabela, que é a aula, o que eu quero mudar, que é o auto-increment, e o valor que ele vai receber, nesse caso foi 2. E tá aqui, o auto-increment agora ele vai iniciar a partir dos 2. Então, vamos inserir um novo dado. Vamos inserir de novo o sobrenome, porque eu não tenho muita criatividade. E quando eu inserir esse dado, quando eu executar isso daqui, a gente vai voltar lá para a parte do visualizar. Eu vou ter o primeiro nome com ID 1 e o segundo com ID 2. Eu também poderia fazer o quê? Eu não preciso só regredir um número. Eu posso também aumentar ele. Por exemplo, eu quero que o próximo número seja o 500. Então eu vou executar. Eu salvo essa propriedade aqui dentro. Tá lá, o auto-increment agora começa no 500. Eu insiro um dado qualquer. Outro nome, porque eu não tenho criatividade. Inseri o outro nome. E quando eu voltar lá para ver a minha tabela de novo, eu vou ter o ID 1, ID 2 e ID 500. Então eu não preciso só regredir, eu posso também adiantar números. Quando é que eu vou utilizar isso daqui? Geralmente quando eu preciso entregar o projeto para o cliente, e digamos que ele vai ter que utilizar esse campo para algum tipo de soma, para saber quantos usuários exatamente tem dentro do sistema. Tem como eu fazer isso também com carry? Tem.
Mas usando dessa forma, também fica bem mais simples, tá bom? O problema é, cada vez que eu tirar um usuário, por exemplo, eu tenho 50 dados e eu tirei o usuário de número 23. O próximo número é o 51. Se eu colocar para ele repetir o 23, ele pode dar pau. Então eu não indico ficar mexendo muito nessa parte, tá bom? Mas se precisar, vou entregar a tabela limpa para o meu cliente. Eu tenho lá o primeiro dado que é o do administrador, que ele vai precisar. Então ele vai começar com um identificador a partir do 2. Não tem problema, tá bom? Vamos remover esse dado que eu coloquei com esse ID. O legal dessa parte aqui é que vocês conseguem ver as carries que ele está utilizando. Delete from vídeo na tabela aula, where aula recebe o ID igual a 500, ou recebe o 500 como condição para o ID. Eu vou lá na operações de novo e eu vou trocar a partir daqui 1 e 2, então o próximo vai ser o 3. E pronto. Está feita a nossa configuração. Agora, se eu for adicionar um novo dado, como eu mandei ele adicionar a partir do 3, eu venho aqui no inserir e ele vai inserir na ordem correta, que é o 3. E prontinho. 1, 2 e 3. Na sequência, o próximo é o 4. É bem simples, não tem muito mistério nisso, tá? É simples pra caramba. E aproveitando também para tirar outra dúvida, essa me perguntaram até foi por e-mail. Como é que eu faço para exportar as tabelas que eu tenho dentro do banco de dados para passar, por exemplo, eu estou utilizando aqui o USB Web Server e eu quero passar ela para um outro cPanel que está da minha hospedagem, por exemplo. Para não ter que criar tabela por tabela, inserir dado por dado de novo, tanto que isso seria até um destrabalho se a gente for parar para pensar, eu posso exportar a minha tabela, ou seja, tirar os dados que eu tenho aqui dentro, salvar no meu computador e depois importar lá dentro no meu outro cPanel. Aqui vamos exportar do método rápido, também teria como customizar, então não vou explicar essa parte agora. Eu posso escolher o tipo de arquivo que eu quero criar, posso criar um PDF, um PHP Array, um SQL, que é o mais comum, CSV, que é um dado de Excel, ou seja, ele vai exportar em forma de planilha do Excel, um Word ou qualquer outra coisa que eu queira, tá bom? Qualquer um, nestes formatos aqui dentro. Eu vou fazer isso com um SQL mesmo, então vou executar, ele vai fazer o que? Ele vai exportar toda essa minha tabela, tá aqui embaixo, aula.sql, tá certo? Para me importar, eu só vou usar esse botão aqui, eu vou escolher o arquivo, escolher onde ele está e depois executo e pronto. O que pode acontecer é que dependendo das versões que eu estiver utilizando nesse cPanel e estiver utilizando no cPanel da hospedagem, pode acontecer de dar um probleminha ou outro, de não reconhecer alguma coisa, aí eu faço a inserção daquele bloco ou dos blocos manualmente. Isso não quer dizer que eu vou ter que inserir dado por dado. Eu simplesmente posso abrir esse documento SQL e eu vou pegar, por exemplo, só os dados que me importam dele, que são os insert, abrir um bloco de notas mesmo, e vou inserir só a partir desses inserts, tá bom? Que eu tenho aqui dentro. Se vocês abrirem isso daqui em outro programa como o Dreamweaver ou o Notepad++, que é o bloco de notas plus, ele vai estar bonitinho e tudo mais, tá? Como eu estou no bloco de notas, ele pega totalmente sem formatação. Bom, vamos lá. A estrutura da tabela, ela começa aqui. A tabela se chama aula. Criar a tabela, se ela não existir, aula. Ele vai criar esses dados, que é aliás, esses campos, que é o ID, que é o int11, não é um nulo, ele é auto-incremente. O nome, que é o varchar, com 255 caracteres limite, também não é nulo. Primary key é o ID. O tipo de engine do banco de dados que eu estou utilizando, que eu estou utilizando o MinoDB nesse caso. Default character, ou shortset, que é eu estou utilizando o latim 1, que é para a própria língua latina específica. Por quê? Porque a gente tem a acentuação, nós usamos o cedilha, na Espanha, ou enfim, outras línguas latinas utilizam o N acentuado, que é basicamente
que é aquele N pontinho em cima, esse N aqui, cedilha, são coisas que não tem em todos os alfabetos, só acontece isso no nosso. E tem um tipo de alfabeto específico para cada região, independente de onde eu esteja criando esse banco de dados. Isso daqui, ele não serve na hora de criar a tabela em si, ele serve na hora da inserção. Aí que é importante a gente ter cuidado com o tipo de charset que eu tô criando. Dentro do arquivo de conexão, eu já posso fazer esse tratamento de dados para não ter problema futuro. Ele já está dizendo que meu auto-increment começa no 4, então eu já posso alterar ele aqui também, não tem problema nenhum. E extraindo os dados da tabela. E é essa parte que eu vou precisar para criar lá dentro. Então eu posso pegar e simplesmente copiar até aqui. E pronto. Ele vai inserir insert into tabela, ou desculpa, aula, que é o nome da tabela, ID e nome, então ele cria esses dois campos, e os valores, 1 Jackson, 2 Fischer, 3 nome, e assim por diante, tá bom? Isso daqui de baixo, para agora ele não vai ter nenhum tipo de grande importância, ainda mais se eu tratar isso daqui tudo dentro do arquivo de conexão, que são as saídas de dados. Por quê? Porque às vezes pode acontecer de aparecer isso quando eu for fazer os dados que estão dentro da tabela aparecerem na tela, ele pode aparecer com esse sinal, interrogação. Isso quer dizer que eu estou com algum problema no tratamento dos dados, tá bom? Que ele não consegue pôr os acentos, ele não consegue pôr cedilha ou coisas que são específicas da nossa própria língua, tá bom? Vou fechar aqui, não vou utilizar mais. E é isso aí. Então a gente viu basicamente como é que a gente pode mudar dentro de operações, que é este campo aqui dentro. Isso daqui, esse cPanel, ele é praticamente padrão, nunca foge desse layout, ele é sempre muito parecido, tá bom? Vamos lá. Então, ensinei vocês a tratarem o campo de auto-increment dentro de uma tabela, a exportar e importar a tabela aqui para dentro, certo? É simples, não tem muito mistério. Eu acho que é a parte mais tranquila que vocês vão ter até então. E eu prometo que eu vou tentar começar a fazer as aulas mais seguidas agora. Eu tenho um tempo um pouco maior. E assim que possível, vou estar postando no canal de novo. Bom, quem gostou, um velho e bom joinha. Vamos dar um like. Se inscreve no canal quem quiser receber mais coisas, que a partir de agora vocês vão receber mais coisas. Eu vou fazer mais vídeos. Agora eu tenho tempo finalmente. E é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me chamar no e-mail, tem e-mail na descrição, tem e-mail no canal, ou posta a dúvida que eu vou tirando ela conforme o tempo. E galera, só preciso que vocês entendam uma coisa. Eu ajudo em coisas simples, grandes trabalhos, eu jogo isso como freelance. Aí a gente tem que conversar sobre preço, beleza? Mas se for uma coisinha simples, uma coisinha besta, não tenho problema nenhum para ajudar vocês. Fechou? É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.